aí, pessoal, tudo bem? Neste sábado, o Cruzeiro perdeu por 1-0 para o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e está completamente fora da disputa de uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro ainda nesta temporada. O Cruzeiro empacou com 44 pontos, já são 2 derrotas seguidas, para o Oeste em casa e agora para o Juventude. E o próprio Juventude agora é o quarto colocado com 55 pontos, 11 pontos à frente do Cruzeiro, e o Cruzeiro tem só 9 pontos por disputar, então claramente não dá mais para alcançar. Curiosamente, se o Cruzeiro tivesse vencido esses 2 jogos, contra o Oeste e contra a Juventude, o Cruzeiro estaria com 50 pontos, o Juventude, em vez de ter 55, teria 52, e o quarto colocado seria o CSA com 53. Com 9 pontos de disputar, 3 pontos atrás do CSA, o Cruzeiro ainda estava forte na briga, mas perdeu esses 2 jogos, então agora o Cruzeiro está sem nenhuma chance de subir mesmo. E o Cruzeiro até tem uma chance de cair, tá? É muito pequena essa chance, mas tem chance de cair. O Cruzeiro tem 44, é o 14º colocado, o Vitória está na zona de rebaixamento em 17º com 38 e um jogo a menos que é difícil, é contra a Chapecoense. O Náutico tem 39, está em 16º, também um jogo a menos, também um jogo difícil, que é contra a Ponte Preta, que ainda tem uma chance de brigar para subir, e aí tem o Figueirense com 39, e aí o mesmo número de jogos do Cruzeiro. Então, a chance do Cruzeiro cair é pequena, mas ainda existe. Ainda tem o Paraná com 36 também nessa briga, Paraná que é um dos confrontos diretos do Cruzeiro ainda no restante do campeonato. Então, a situação do Cruzeiro já está meio que definida, que não vai nem para cima nem para baixo, Para baixo é muito pequena a chance. Então já é o momento que o Cruzeiro não só poderia, como deveria começar a pensar já na temporada 2021, porque muita coisa vai ter que mudar. E quando a gente falou que quando o Cruzeiro caiu, que muita coisa tinha que mudar de 2019 para 2020, acho que agora é o mesmo nível de mudança, mesmo sem ter mudado de divisão. Tem que mudar muita coisa ainda, coisas que o Cruzeiro não mudou, porque não conseguiu, porque não quis, porque não teve cabeça para isso, não teve competência para isso, ou porque o Cruzeiro achou que fosse tentar fazer uma coisa só rápida ali de um ano para voltar, não quis também enfiar o dedo na ferida tão forte assim. Agora vai ter que enfiar mais. O problema do Cruzeiro básico, a gente já sabe, eu já falei em vários vídeos, mas você já viu na TV, já viu na internet, já viu discussão em rede social. O Cruzeiro cai com uma dívida gigantesca e, para piorar, justo numa época em que um time grande da Série A, quando cai para a Série B, ele não continua recebendo direitos de TV de Série A. Isso acontecia até pouco tempo atrás. Então um gigante da Série A caía para a Série B, ele continuava recebendo cota de TV de Série A. Então ele tinha uma cota de TV gigantesca, os times lá tinham uma cota de TV pequenininha, e daí o que acontecia? Ele tinha uma capacidade muito maior de montar seu time, ele conseguiria manter mais ou menos um time de nível de Série A. Além disso, ele não tinha muitos problemas, muita diferença ali no seu faturamento. Então, até para equacionar as dívidas que muitas vezes se acumulavam, quando o time grande se cai da Série A para a Série B, em geral tem dívida envolvida, ele ainda conseguiria se planejar com isso. De repente, por exemplo, ele podia ter um time forte, mas baixa um pouquinho o nível, porque já vai jogar a Série B, não é tão exigente assim, então ele consegue, até com o dinheiro a menos que está gastando, começar a equacionar algumas dívidas para voltar mais forte. E por isso muita gente tinha essa ideia de que às vezes cair é bom, porque às vezes era bom, não foi para todo mundo, mas às vezes, em alguns casos, cair foi bom. Por causa disso, o time teve um ano ali que ele pôde trabalhar para isso. Mas o Cruzeiro não, ele cai recebendo dinheiro de Série B, como todos os outros clubes. Na verdade, não exatamente como todos os outros, isso é importante, porque o Cruzeiro ele tinha a possibilidade, como qualquer time da Série B, de escolher se recebe a cota fixa da Série B ou se recebe um proporcional do seu pay-per-view. Como o Cruzeiro tem muito mais torcida que os demais times da Série B, para ele vale a pena a cota do pay-per-view, porque ele tem muito assinante de pay-per-view que se declara cruzeirense, então ele acaba tendo uma cota pesada de pay-per-view. Então por isso o dinheiro que ele ganharia do proporcional do pay-per-view é muito maior do que o dinheiro que ele ganharia no rateio geral da Série B. Então ele ganha mais dinheiro que os outros, e razoavelmente a mais, tá? Mas assim, não é um dinheiro de Série A, mas tudo bem, Agora o Cruzeiro cai
E ele tem que fazer cortes, ele faz muitos cortes, a gente viu vários jogadores que saem, tudo, até porque muitos desses jogadores estavam diretamente envolvidos em toda a confusão que levou o Cruzeiro ao rebaixamento, mas o Cruzeiro ainda cai com cabeça de time de Série A. O Cruzeiro ainda fica com pudor de tocar em certas feridas, né? Em relação a dívidas, o Cruzeiro faz algumas conversas para tentar jogar tudo para 2021. Isso na época nem sabia que ia ter pandemia, né? Não dava nem esperava que ia ter pandemia. Mas o Cruzeiro tenta jogar muita coisa para 2021 porque sabia que 2020 era um ano que ia ter um corte de faturamento muito pesado. Então por isso ele tinha que tentar montar um time forte. Ele se desfez de muito jogador, mas ainda assim ele ia manter alguns jogadores. Então ele continuaria tendo alguns salários altos para pagar. Então ele decide tentar jogar pagamento de dívida para 2021. Por quê? Porque contava que jogava 2020 sem ter que pagar essas dívidas, então só se preocupando, basicamente, não que jogou todas as dívidas para 2021, mas as dívidas com jogadores, por exemplo, que são as mais pesadas, né? Para tentar ver algumas coisas, montar o time dentro das limitações que ia ter, né? Provavelmente não fecharia no azul a temporada, mesmo tendo esse adiamento das questões das dívidas, mas ele voltaria para a Série A, e daí em 2021 já voltando a receber um dinheiro de Série A, a bilheteria já seria pesada ali, bilheteria de time de Série A, né? Então o estádio vai encher mais, porque são jogos contra adversários mais atrativos para o público. O Cruzeiro poderia começar a negociar as dívidas para pagar. Só que não aconteceu, veio a pandemia também que atrapalhou, então o Cruzeiro o Cruzeiro certamente imaginava que ia ter uma bilheteria alta na Série B, até porque a torcida tende a apoiar nessas horas, tudo, de repente começa a fazer uma campanha em que o time começa a chegar perto de lutar para subir, então a torcida começaria a empurrar tudo, mas não, e o Mineirão é estádio grande, então assim, dá uma bilheteria alta no Mineirão, mas não acontece, né? Tem a pandemia, o Cruzeiro tem que jogar com portões fechados como todo mundo tem jogado, e além de tudo a campanha não respondeu. E o Cruzeiro, no final das contas, se a gente for ver o time que o Cruzeiro monta, o Cruzeiro monta o time com cabeça de Série A ainda. É verdade, a folha salarial do Cruzeiro é muito mais alta de qualquer time da Série B, é mais de 4 vezes mais alta do que a segunda mais alta da Série B, né, que a do CSA e a do Avaí. Que os times que estavam na Série A ano passado, né, caíram, são as segundas folhas mais altas, mais ou menos próximas ali, que é mais ou menos 1/4 da folha salarial do Cruzeiro. É verdade que essa folha salarial do Cruzeiro, e muito cruzeirense vai alegar isso, ainda tá alta porque tem jogadores ali da Série A do ano passado, do ano retrasado, tudo, então tem o Fábio, tem o Henrique, tem sei lá o que, tinha o Ariel Cabral, então tem alguns jogadores ali, o Dedé, tinha o Dedé, tudo, então ficava ainda com o Robinho, numa parte do ano ainda estava lá, então ainda tinha uma folha salarial alta. É verdade, mas ela continuou alta, mas assim, não é só por causa desses jogadores que ela foi alta também porque o Cruzeiro fez ela ficar alta. Ainda que pagando muito menos do que pagaria em outra situação, o Cruzeiro contratou alguns jogadores de nome, né? O Rafael Sobis, o Marcelo Moreno, daí contrata o Felipão, que por mais que esse pessoal faça descontos ali, aceite por uma relação histórica com o clube e tudo, não receba tanto, ainda recebe mais do que outros. Além disso, o Cruzeiro vai buscar no mercado muitos jogadores que eram, jogadores encostados em clubes da Série A que estavam por aí. Também são jogadores que às vezes são jogadores mais rodados, que acabam chegando com um salário um pouco mais alto. Jogadores que já passaram ou em grandes clubes, ou que estão encostados em grandes clubes, mas são de grandes clubes, também tem salários um pouco mais altos. Então não é à toa que a folha do Cruzeiro chega a ser 4 vezes a folha de outros times ali que estão por perto dele ali nas ambições de subir, times que estavam na Série B com ambições de subir para a Série A. Então o Cruzeiro continua tendo folha alta. E por que continua pensando em cabeça de Série A? Né? Então tem que ter jogador de nome. Porque o Cruzeiro,
é aquela coisa, né? E esse papo já rolou em tudo quanto é time gigante do futebol brasileiro que começou a ter dificuldade, começou a lutar para não cair, eventualmente caiu e foi jogar a Série B. Mas esse time, no caso o Cruzeiro, mas o Cruzeiro não pode ter o time só com um monte de desconhecido. Porque assim, o Cruzeiro tem que ter jogador de mais peso, jogador com experiência. Vem com esse tipo de ideia, né? Então nisso você acaba gastando dinheiro. Você acaba indo atrás de jogador com alguma grife, medalhão, sei lá o quê. E nem sempre o resultado vem em campo como a gente está vendo nessa temporada. E o planejamento do Cruzeiro, além de tudo, foi horroroso. Já fiz vídeo falando nisso, né? Então o Cruzeiro começa o ano tentando, com o Adilson Batista tentando apostar em jovens, daí acha que os jovens não estão indo bem, daí começa a apostar nesses jogadores que estão encostados em clubes da Série A como solução. Daí esses caras não são solução também. E daí o Cruzeiro começa a buscar desesperadamente que o time fica uma maçaroca que não resolve. E fica trocando de técnico toda hora também. Então também não acha caminho. E pior, o Cruzeiro continua sem dinheiro e assim, vem notícias aí que o Cruzeiro está com muita dificuldade aí para honrar os salários aí nessa reta final de temporada. Isso também não ajuda a fazer com que o time ande aqui, né, naquela reta final. Então o Cruzeiro fez muita coisa errada e muito porque ainda teve uma mentalidade de Série A. O que para um primeiro ano na Série B é errado, mas eu até entendo que aconteça porque os outros times do porte histórico do Cruzeiro, quando passaram por isso, também tiveram essa mentalidade, ainda que tivessem mais dinheiro, né? Mas eles tiveram dificuldade para se desapegar de algumas coisas. Mas eles conseguiram subir. O Cruzeiro não conseguiu. Então agora que o Cruzeiro não conseguiu subir, ele vai ter que abraçar uma mentalidade de que assim, eu estou na Série B, eu vou ter que agir como um clube de Série B, porque algumas coisas, algumas negociações eu empurrei para 2021 e agora eu vou ter que honrar com essas coisas, não dá para ficar empurrando para 2022, 2023. O Cruzeiro até pode tentar fazer alguma negociação que consiga eventualmente empurrar mais algumas coisas. Mas tem uma hora que essa conta vai chegar, você não vai conseguir ficar empurrando a vida inteira. Você vai ter que resolver o problema, né? E o Cruzeiro vai ter que pensar com uma cabeça de Série B. O que é uma cabeça de Série B? O Cruzeiro vai ter que pensar em como montar um time competitivo gastando mais ou menos o que o América Mineiro gasta. O América Mineiro, segundo notícias aí, o levantamento gasta mais ou menos R$1 milhão de folha salarial. Né? O que a Chapecoense gasta, o que o Cuiabá, a Ponte Preta, né, o CSA, o que esses times gastam de folha salarial, e não o quádruplo. E esses times estão competitivos. O América e a Chapecoense estão passando trator na Série B. Eles estão jogando com muita folga na Série B. Então, assim, dá para, gastando 1/4 do que o Cruzeiro gasta, não só dá para ser um time competitivo na Série B, como dá para ser bem competitivo na Série B. Só que você tem que pensar com cabeça de Série B. O que é pensar com cabeça de Série B? Primeiro, aceitar a sua situação. Aceitar o tamanho do buraco em que você se enfiou, né? Ou que seus antecessores, no caso dos dirigentes do Cruzeiro, né, enfiaram o seu clube. E daí você tem que aceitar isso. Aceitar que, assim, fazer até um certo pacto com a torcida, né, de que tem que ter boa vontade, não pode, tem que dar uma chance, tem que confiar. E não pode ficar pensando assim, nossa, um monte de desconhecido tá jogando no Cruzeiro. Talvez seja. Talvez o ano comece com um monte de desconhecido. Talvez o Cruzeiro vai ter que buscar reforço em time pequeno do interior, que, nossa, vai buscar, onde já se viu Cruzeiro indo buscar reforço, sei lá, no São Bento. Tô falando São Bento só porque é um time que todo mundo sabe que eu tenho simpatia aqui, então não tô querendo ser pejorativo, tá? Aí vai lá, não, o Cruzeiro vai pegar reforço no São Bento, o Juninho Manela. Brincando, né? Então, assim, tem que se desapegar dessas coisas, vai ter que acontecer. Talvez o Cruzeiro tenha que passar por isso. Daí, talvez o Cruzeiro, para começar isso, tenha que contratar profissionais no departamento de futebol que tenham essa cabeça. Profissionais que já estão acostumados com esse universo, em trabalhar neste patamar do mercado, de buscar jogadores com este patamar de preço, de entender, de conseguir avaliar o nível técnico por um nível de exigência diferente do que um Cruzeiro normalmente tem. Porque daí com isso o Cruzeiro consegue montar um time que pode ser muito competitivo e barato. E o Cruzeiro continua tendo algumas vantagens. O Cruzeiro continua tendo mais dinheiro de TV por causa desse esquema de receber pelo pay-per-view e não o rateio da Série B. E o Cruzeiro ainda é o Cruzeiro.
O Cruzeiro tem a bilheteria, né, que a gente imagina que em algum momento neste ano volta a ter público no estádio de alguma forma, então o Cruzeiro vai ter uma capacidade maior do que os outros clubes da Série B de levar público nos estádios, porque, assim, a não ser que o Vasco seja rebaixado, o Cruzeiro será o time com maior torcida na Série B do ano que vem. Né? Então, na comparação ali nas concorrentes, contra os outros 19 concorrentes ali, o Cruzeiro vai ser de maior torcida, então tem não só ganhar no pay-per-view, mas também tem o maior potencial de ganhar na bilheteria, né? Até porque tem um estádio grande. Né? Daí, o Cruzeiro ainda é o Cruzeiro. Então, se tiver uma disputa entre o Cruzeiro, daí de repente pinta um jogador lá no interior de São Paulo ou no interior de Minas, jogando bem ali, ou no interior de Santa Catarina, jogando bem, e daí dois times da Série B estão interessados, só que um desses times da Série B é o Cruzeiro. E o outro time da Série B é um time ali qualquer um que você pense aí da Série B, tá? Pra que time que esse cara vai querer jogar? Ele vai querer ir pro Cruzeiro, mesmo que a oferta seja igualzinha, tá? Ele vai querer ir pro Cruzeiro, porque se ele vai lá e joga bem, e o Cruzeiro sobe por causa dele, ele virou ídolo. E daí a chance dele acabar renovando um contrato com um salário bem mais alto, porque daí o Cruzeiro começa a ganhar dinheiro de Série A. E o dinheiro de Série A que o Cruzeiro ganha vai ser muito maior que o dinheiro de Série A que esse outro clube receberia. Ele passa a ter uma bolada. Então, assim, o Cruzeiro ainda tem um poder de atração. Só que para isso, tem que aprender a achar esses caras, e é diferente, quando você é um time grande, você tá pensando, você tá vendo as coisas com outro olhar, tem que aprender a ter esse olhar diferente. O Cruzeiro vai ter que aprender a viver como um time que tá segundo ano na Série B. Vai ter que ganhar, o dinheiro vai estar escasso. O Cruzeiro não vai poder ficar jogando dívida mais para frente, vai ter que começar a pagar, vai ter que começar a negociar algumas coisas ali. Então ele vai ter que fazer uma operação que comece a se sustentar, comece a fechar a conta no fim do ano, para não ficar atrasando salário, para não ficar atrasando pagamento de dívida, coisa e tal, para não enfiar o clube em mais buraco ainda. Né? E não ter mais punição da FIFA, sei lá o que. Né? Então tem que achar esses profissionais que estejam acostumados a trabalhar com esse mercado, para começar a trabalhar nesse mercado. Aí a torcida e até parte da imprensa tem que entender isso, né? Parte da torcida e parte da imprensa vai ter que vender bem essa ideia, para haver um certo... A imprensa não tem que fazer pacto, a imprensa tem que noticiar, mas para que a imprensa pelo menos entenda a política, e no caso da torcida, que a torcida seja mais cooperativa em alguns casos, para entender isso. E o Cruzeiro tem que trabalhar com isso. E o Cruzeiro tem plenas condições de montar o time como a América montou, que além de tudo foi semifinalista de Copa do Brasil. Mas o Cruzeiro teria condição este ano de ter montado o time que a América ganhou. O que a América montou. E assim, só que você tem que pensar nisso, você tem que ter um técnico com essa cara. Será que o Filipão, eu realmente não tenho, nesse caso não tenho nada contra o Filipão, tá? Mas será que de repente o Filipão é esse técnico? Não é um técnico grande demais até para uma tarefa dessa? Será que ele vai conseguir de repente entender nuances de se você tiver um time com mais jogadores desconhecidos? Tipo, vai ter que ser um Filipão dos anos 90 ainda. O Filipão vai ter que voltar lá pro começo da carreira dele para imaginar quando ele teve que fazer um trabalho com esse perfil. Então, o Cruzeiro vai ter que começar a pensar nisso. E, claro, aproveitar algumas oportunidades que pintem nisso. Por exemplo, se de repente o trabalho começa a ter credibilidade, isso é fundamental. Então, o Cruzeiro tem que contratar os profissionais certos para capitanear esse trabalho, para passar credibilidade ao trabalho, porque o Cruzeiro ainda está com dificuldade disso, e até essa dificuldade aí de honrar salários ali nessa reta final de temporada não ajuda em nada. Mas se o Cruzeiro começar a passar credibilidade, também ajuda a atrair jogador, né? E talvez ajude, por exemplo, a atrair alguns investidores ali que possam ajudar a dar uma grana extra quando a coisa faltar. Né? O Pedro Lourenço, por exemplo, lá ligado ao supermercado, é um cara que vinha ajudando. De repente, entendeu? Ele se empolga um pouco com a situação, a coisa ajuda, de repente mais alguns se aparecem, como o Atlético Mineiro teve. Né? O Atlético Mineiro acabou tendo no meio de 2020, quando a coisa começou a degringolar no meio da temporada, né? E daí pode até trazer um ou outro jogador assim, um pouco acima da média, ou de repente começar a acertar a negociação de uma ou outra dívida que está meio pesada ali, e com isso
o Cruzeiro consegue ter um pouquinho mais de folga nas contas para investir melhor no time, contratar alguns jogadores com um nível um pouco melhor ali, mas vai ter que pensar com cabeça de Série B. Não é com cabeça de contratar um medalhão, tudo. Não tô falando que o Cruzeiro tem que mandar embora todo mundo, não. Tem alguns símbolos do clube que tem que ficar. O Fábio renovou, é símbolo do clube, um dos maiores jogadores da história, tem que ficar lá. Não é isso. Mas o contexto geral, a forma de buscar reforços tem que mudar, a forma de tentar ver a montagem do time e como esse time vai se posicionar. E até a forma de comunicar isso à torcida e falar, gente, um momento é sério, um momento é outro. Se a gente continuar tentando fazer as coisas do jeito que a gente estava fazendo, a gente pode até subir, mas podemos aumentar também o buraco. Né? E é um buraco, a dívida é um buraco que o Cruzeiro se meteu tão grande que às vezes você sobe na Série A, mas também sem muita condição também, né? Então o Cruzeiro tem que começar a ter uma política em que as contas comecem a fechar. E na Série B ele pode fazer isso, até porque não precisa gastar tanto, e o Cruzeiro tem condição sim de montar um time competitivo da Série B, gastando muito menos do que ele gastou esse ano. Muito menos. E ele vai ter que fazer isso, vai ter que aprender a como fazer isso agora nessa temporada de 2021, tá bom? Se gostou do vídeo, dá joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom?